pessoas coloridas, como vão? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Yatimi e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o processo dessa ilustração que eu fiz para o meu conto mais recente, chamado Boneca Solitária. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês lerem e para vocês ouvirem a narração também que tem aqui no canal. E antes de começar, eu gostaria de divulgar as redes sociais, a Yatimi, Colora Games, Colorido Mundo de Yaya e a campanha no Apoia-se do Colora Games, que tá tudo na descrição. Além disso, eu convido vocês a se inscreverem no canal se ainda não estão inscritos e ativarem o sininho de notificação para não perder nenhuma notificação. Mas sem mais delongas, vamos começar a conversa. Esse desenho eu fiz para a capa do conto e eu quis ilustrar justamente a boneca solitária, que é a personagem principal desse conto. Como vocês estão acompanhando aqui no processo, no vídeo, eu comecei fazendo alguns rascunhos ali de ideias, mas eu acabei não fazendo tantos rascunhos, porque daí eu acabei tendo uma ideia já rapidamente e já fui fazendo esboço. Eu fiz o esboço desse desenho com um pincel que eu realmente gosto muito, que ele me lembra muito o efeito de lápis no papel mesmo. Eu gosto bastante desse pincel e eu tenho usado só ele para fazer esboços ultimamente, porque acaba sendo mais natural o processo e eu gosto bastante porque traz uma sensação boa, então isso ajuda bastante no processo também. Esse desenho eu fui compondo, além das ideias que eu fui tendo, eu também olhei algumas referências diferentes para ter uma base melhor, tanto do cabelo, da pose, da roupa também. E para essa ilustração eu quis fazer algo mais semi-realista, porque eu pensei que fosse combinar mais com a proposta. E também porque nesses projetos diferentes eu tô gostando bastante de buscar explorar coisas novas em cada um deles. Então isso vai me ajudar também a treinar, testar coisas novas e ver o que eu acho legal, o que eu posso usar, o que eu não acho tão legal. Isso contribui bastante para o meu processo criativo, meu processo de desenvolvimento e minha evolução como artista também. Então é uma coisa que eu recomendo bastante também, vocês saírem da zona de conforto, né? Da zona que vocês estão acostumados e testar coisas novas, seja no que for, seja em ilustração ou outras coisas, porque isso enriquece bastante e a nossa percepção e a gente a ter ideias novas, a ver novas maneiras, diferentes maneiras de fazer as coisas. Então, como o conto se chama Boneca Solitária e a personagem principal justamente é uma boneca, nada mais justo do que desenhar uma boneca, não é mesmo? E, bom, essa boneca e o meu estilo semi-realista, ele tem muita inspiração nas bonecas BJD. Elas são bonecas articuladas e elas são bem realistas. Eu acho que elas tem muitos detalhes, sabe? E me inspira bastante. No meu traço, me inspirou muito, me inspira e traz muita inspiração, muitas ideias, sabe? E eu realmente gosto muito dessas bonecas e eu quero muito ter um casalzinho dessas bonecas algum dia. Mas, bem, foi assim o processo do esboço, eu fui vendo referências e já com as minhas próprias referências, né, minha biblioteca visual, o que eu queria colocar ali, eu fui colocando, né, testei também algumas coisas e aí eu finalizei esse esboço. Como eu já sabia que não ia ter contorno, eu já fui ponhando as cores abaixo do esboço. Fui lá, fiz uma escolha de cores. Eu já tinha essa referência de cores porque quando eu escrevi o conto, que foi em junho de 2023,
eu já tive a ideia para ela. Eu já pensei nas cores, eu já pensei em todas as cores, já me veio na cabeça a imagem dela. Só que eu acabei deixando esse projeto de lado por um tempo, até que no início desse ano eu comecei a fazer finalmente a capa. E com essas ideias de cores em mente, eu já fui aplicando elas. É claro que não ficou 100% como eu tinha imaginado antes, mas eu quis colocar um pouco de todas essas cores que eu tinha imaginado. Eu coloquei as cores embaixo do esboço e depois que eu terminei de fazer isso, eu já comecei a fazer o sombreamento. Eu fiz a junção de todas as camadas com o esboço e com as cores, e então eu fui pintando. Inicialmente eu tinha separado cada elemento, mas depois eu juntei tudo porque eu achei que ia ser melhor o processo. E foi seguindo assim, eu fui fazendo com base nos meus conhecimentos e também vendo referências, justamente nessas bonecas mesmo. Isso também me serviu como estudo, né? Eu fui estudando também. E eu particularmente achei que eu evoluí bastante no semi-realismo. Comparado à capa de Amálgama, que é o meu EP musical, eu vejo que eu evolui bastante nessa questão do semi-realismo. E isso me deixa bem feliz. Ainda não está no final da ilustração, mas já adianto que eu fiquei bem feliz com o resultado, eu gostei bastante e eu achei que eu evolui bastante também. O processo do sombreamento, da pintura, tudo foi bem legal, foi bem relaxante, eu realmente gostei muito. Ele demorou um pouco, mas comparado a outras ilustrações, até que não demorou tanto assim. E eu também fico bem feliz com isso, porque esse ano eu tô melhorando essa parte de agilidade em fazer as ilustrações, que é uma coisa que eu quero melhorar cada vez mais, sabe? Ser mais ágil em fazer as ilustrações. Eu confesso que eu não tenho tanto assim para falar sobre a ilustração em si, porque basicamente ela representa a boneca solitária e eu quis trazer esse olhar de vazio nela, porque é uma característica dela. E o fundo mesmo, que ainda não tá feito, mas ele vai permanecer acinzentado. E eu vou falar melhor depois, quando eu já estiver mais no fim, mas eu preferi deixar assim porque eu acho que combinou com a ilustração como um todo, porque se eu fosse colocar uma outra cor, eu acho que ia chamar muita atenção. E como o cinza é uma cor neutra, ele ia neutralizar mesmo. E a atenção ia ficar centrada na personagem principal, que é a boneca, que é o que eu queria. No semi-realismo que eu trouxe aqui, eu não deixei totalmente sem contorno, entre aspas, digamos assim, porque como eu tinha feito o esboço e colocado as cores embaixo dele, acabou permanecendo quando eu fui colocando o sombreamento, fui fazendo. Aí eu fui mantendo em várias partes essa espécie de contorno, porque eu acho que ia ficar melhor. E foi algo que eu decidi acrescentar nesse estilo, porque, bem, a capa de um projeto aí que ainda não foi lançado, mas vai ser lançado em breve, eu fiz isso também. E foi meio que o começo disso. Ali eu já tinha testado, aí eu achei que ia ser interessante aqui também, mas eu fiz de uma maneira diferente. E o resultado me agradou bastante. Claro que eu noto e percebo que tem algumas coisas que estão tortas, estão meio fora do lugar ali. Eu percebo também depois de ter feito, mas o resultado como um todo me agradou bastante. E me desculpem se vocês estiverem ouvindo algum barulho aí, mas é que começou a chover aqui e eu tava no meio da gravação. Então, como eu não queria perder essa gravação, eu tô continuando a gravar. Eu espero que vocês não se importem. Mas, continuando, foi isso. Eu coloquei essa espécie de contorno e eu achei que ficou bem legal.
ele ficou um semi-realismo, assim, bem interessante. Eu acho que eu alcancei o ponto que eu procurava. Lá em 2020, quando eu tava tentando fazer esse estilo, eu tava buscando, eu tinha começado a treinar, a fazer desenhos nesse estilo e eu me frustrava muito porque o processo era bem maçante, era um processo bem cansativo e o resultado também não me agradava tanto. Eu acredito que isso aqui, essa arte que eu fiz nessa ilustração, era o ponto que eu gostaria de chegar naquela época. Mas, por causa das minhas limitações de habilidade, eu não consegui atingir esse ponto. Mas agora eu sinto que eu consegui atingir um resultado legal do semi-realismo. Agora eu vou treinar para melhorar cada vez mais, com certeza. Mas bem, basicamente eu acho que sobre a ilustração em si é isso. Em relação ao fundo, como eu ainda não cheguei no fim do vídeo, eu já vou adiantar um pouco, mas basicamente eu fiz aquele efeito porque eu achei que ia ficar interessante. Que foram uns efeitos com umas pinceladas, assim, eu quis deixar bem orgânico. E também coloquei meio com uns brilhos, porque eu acho que ia contribuir nessa atmosfera mais mágica, mística da coisa. Então eu gostei bastante, ao mesmo tempo que eu queria ampliar e intensificar essa sensação de vazio e melancolia. E basicamente sobre a ilustração é isso mesmo, sabe? Eu acho que não tenho muito mais a falar, mas se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou adorar responder. E falando sobre o conto agora, eu escrevi ele em junho de 2023 e foi um processo bem natural, bem tranquilo, porque era de uma ideia que eu já tinha tido no início do ano. Eu acho que foi no início de 2023 também, se eu não me engano. Mas foi de uma ideia que eu já tive. E daí eu tinha lido, assim, aleatoriamente, que eu tava passando pelas minhas anotações de ideias, e daí eu vi. E eu acho que acabou vindo aqui a ideia desse conto. Eu comecei a escrever, e quando eu vi, eu tinha terminado o conto. E basicamente eu escrevi ele direto mesmo. Eu comecei a escrever e já terminei. Eu acho que foi 1 hora para escrever esse conto inteiro. E é claro, depois que eu escrevi, teve o processo da revisão. Daí, depois de um tempo, né, não fiz logo em seguida, depois de um tempo eu fiz a revisão, eu vi como é que tava o português ali, vi o que eu poderia melhorar, o vocabulário, se eu poderia substituir alguma palavra ou não. Então eu fui analisando todo o texto e fiz essa revisão. E depois de concluir o conto, eu já tinha quase tudo pronto para divulgar ele. Só faltava a capa e uma sinopse para mim colocar no Wattpad. E daí, como eu disse, a capa eu fiz no começo desse ano. E daí a sinopse foi bem tranquila. Eu fiz recentemente, antes de publicar o conto. E pronto, aí eu finalizei tudo. Era só divulgar mesmo. A narração eu também já tinha feito já faz muito tempo. Então já tinha, assim, as coisas já estavam bem encaminhadas. Mas eu acho que sobre o processo, sobre o conto e tudo mais, eu já vou encerrando por aqui a minha conversa, porque realmente tá chovendo e eu não quero que isso atrapalhe no vídeo de alguma forma. Então eu acho que eu prefiro parar por aqui. Então eu quero agradecer a vocês por terem escutado a conversa, por estarem assistindo o vídeo, e quero convidar vocês a se inscrever no canal, a acompanhar as redes sociais, a Ayatimi, Colora Games, o Colorido Mundo de Aya, dá uma olhada lá no Apoia-se também e conferir o conto, conferir lá no Wattpad, ou se vocês preferirem ouvir, escutar a narração que tem aqui no canal. E depois
me deem a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo se vocês já leram, já ouviram. Falem sugestões, né? De repente alguma coisa que vocês viram que eu poderia melhorar no conto. Enfim, estou aberta a dicas, a sugestões, opiniões. Então vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Então eu vou ficando por aqui. Até logo, pessoas coloridas que habitam esse mundo. Muito obrigada por terem assistido o vídeo e estarem assistindo. Agradeço muito. Vejo vocês no próximo vídeo. E então, tchau e até o próximo vídeo.